Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós vamos ler um texto. Eu vou ler fazer uma leitura aqui extensa, mas eu vou tirar uma parte do texto para deixar uma reflexão. Não vai ser demorada, pelo menos não pretendo, né? Para a gente refletir. Se você está aí com a Bíblia, não estou nem acompanhando quem está nos acompanhando. Tem os irmãos aqui acompanhando, depois eu dou um abraço para todos vocês, tá? Marcos, capítulo 7. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 7. Tá bom? Eu vou fazer a leitura, ela é extensa, tá? E aí depois a gente reflete, tá bom? E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendia. Ou seja, eles viram que os discípulos, quando foram comer, antes não lavaram as mãos, não fizeram a higienização das mãos. E aí Marcos vai explicar uma coisa interessante. Ele vai dizer no versículo 3, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, preste atenção nessa expressão, tradição, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Lavam as mãos muitas vezes por conta de uma tradição. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, nem comem. Olha só, saíram, foram ao mercado, foram a alguma jornada, quando voltavam, jamais sentavam à mesa para comer sem antes se lavarem. Por isso que naquele tempo, nas casas dos judeus, dos homens daquele tempo, tinha na entrada da casa umas talhas, uns vasos com água, que era para purificação, ou seja, lavar as mãos e lavar os pés. Eles não comem quando voltam no mercado. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Então, era uma higiene, era um cuidado com a limpeza impecável, extremo, em quesito de higiene, em quesito de limpeza, de deixar tudo bem limpinho, ninguém mais do que os fariseus. Nisso eles eram excelentes. E aí depois perguntaram-lhe os fariseus, perguntaram para Jesus e os escribas, por que andam os teus discípulos, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos sujas, com as mãos por lavar? Irmãos, preste atenção na resposta de Jesus, e eu não quero aqui, Deus me livre, é uma coisa, é um compromisso meu, fazer uma interpretação incorreta da fala de Jesus. Mas olha o que Jesus vai responder. E ele respondendo disse, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Jesus está chamando pessoas cuidadosas, muito bem cuidadosas com a higiene, nem sentavam para comer se não tomassem banho, não se deitavam sem lavar as camas, os copos, limpavam tudo. E isso guardando uma tradição. Jesus vai chamar esses homens, que à primeira vista, aparentemente, são extremamente zelosos e cuidadosos. Mas Jesus vai chamar eles de hipócritas. E ainda vai citar a Bíblia. Eles citam tradição. Jesus cita as Escrituras. Bem profetizou Isaías como está escrito. Já vou deixar uma aplicação aqui. Hoje está mais fácil escrever, está mais fácil acreditar, dar crédito, obedecer, fake news, notícias ruins, coisa de homens, coisa dessa terra, tá? Estou falando em todos os sentidos, do que prestar obediência ao que está escrito. Mais do que as tradições, a obediência do cristão é aquilo que está escrito.
em todos os seus aspectos, ok? E o que está escrito? Este povo honra-me com os lábios, com as palavras impecáveis. Então aqui nós temos um grupo que é impecável na limpeza, na higienização, é impecável na fala, inclusive na fala direcionada a Deus, como que honravam a Deus, mas o seu coração, o espírito que está dentro, está longe de mim. E Jesus vai ampliar essa ideia. Em vão, porém, me honram, porque estão ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Isso aqui é muito sério. Jesus sempre refutou essa proposta de se valorizar e se acatar mais o que vinha como de forma deturpada dos homens, mandamentos humanos, do que aquilo que vinha de Deus. Entenda, já eu vou chegar no ápice do que eu quero falar aqui para você. E eu não preparei mensagem não, eu estava ali gravando curso sobre a pregação que faz a diferença. Não gravei, não preparei, isso aqui foi agora. O Espírito Santo me trouxe esse texto à mente, tá? Aí olha só, Jesus vai citar, eles deixam o mandamento de Deus e retém, versículo 8, retém a tradição dos homens, como lavar os jarros e dos copos e fazeis muitas outras coisas semelhantes a essa. Então, tinha muita coisa que era aparência. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Misericórdia. Invalidar o que é de Deus para guardar o que é tradição. Porque Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe. Jesus está fazendo uma citação. E quem maldisser ou o pai ou a mãe, que morra a morte. Vós, porém, seguindo tradição, dizem, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixareis fazer por seu pai ou por sua mãe. Deixa eu explicar isso aqui rápido, porque isso aqui, para você entender melhor, tinha que entrar em vários detalhes de interpretar a palavra. O que eu estou dizendo é o seguinte, que eles utilizavam uma forma deturpada da lei para dizer o seguinte, se tudo que eu tiver eu dizer que é oferta ao Senhor, então eu não preciso cumprir obrigações com meu pai e minha mãe. Não preciso honrá-los, porque tudo que eu tenho, afinal de contas, é do Senhor. Isso era uma tradição que eles adotavam para desonrar pai e mãe. E ainda diziam que era para o Senhor. É porque tem gente que faz as coisas dizendo que é para o Senhor. Mas só o Senhor sabe o que realmente é para ele, tá? Muita gente estou fazendo para Deus, irmãos. Não nos enganemos. Até porque, quando é para Deus, tem resultados. Quando é para Deus, e não são resultados efêmeros, mentirosos, enganosos, supérfluos. Não. São resultados consistentes, permanentes, duradouros, patentes e visíveis. É desse tipo de resultado. E esse tipo de resultado leva tempo, viu? Trabalho, certo? Ok? Invalidando assim, versículo 13, a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. E muitas coisas, não era só isso, era muitas coisas fazeis semelhantes. Chamando a si toda a multidão, vai chegar agora onde eu quero. Disse-lhes, ouvi-me vós todos e compreendei. É o que Deus mais deseja para nós, é pegar essa palavra e compreender. Não é só ler, não. Não é isolá-la, é compreender. Compreender, ter entendimento. A revelação está aqui. É Ele iluminar nossa mente para compreender o que Ele está falando por meio de um estudo temente, reverente e cuidadoso. Versículo 15, é aqui que eu queria chegar. Aqui que eu queria chegar. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Fantástico isso aqui. Que não pode ser isolado, exaurido do seu contexto. Qual é o contexto aqui? Os homens preocupados com tradição,
Os homens preocupados com o externo, com o exterior, em mostrar para as pessoas que eles eram extremamente religiosos, que eram comprometidos com Deus, por fora tão limpinhos, tão cuidadosos, tão protegidos, pareciam tão religiosos. E Jesus está dizendo, olha, vocês estão preocupados porque os meus discípulos comeram o pão sem lavar as mãos, porque alguma coisa pode contaminar eles por causa que eles comeram sem lavar a mão? Pois eu vou dizer para vocês, nesse contexto, que o que verdadeiramente contamina, polui, envenena, mata o homem, é o que está dentro. É o que sai do homem, quer dizer, e não aquilo que entra. Ele vai explicar. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Tá? Aí, versículo 17, ele deixou a multidão, entrou em casa com seus discípulos, e os discípulos foram interrogar. Vocês também não entendem, versículo 18. Não compreendem que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? E eu quero aqui abrir um parênteses para dizer, eu não estou falando de coronavírus não, viu, irmão? Coronavírus contamina sim, contamina e mata. Entendeu? Tem sim que usar álcool em gel, máscara, sair de casa protegido e ter cuidado, tomar vitamina, tomar remédio, tomar o ruim do chá de alho com gengibre, tem que tomar. É ruim, mas tem que tomar. Não estou falando aqui de ninguém venha interpretar errado alguém que estiver assistindo. Parece que o pastor está tentando falar contra a coronavírus. Não! Tem coisa pior do que o coronavírus. Viu? Coronavírus mata o corpo, mas não leva para o inferno. Agora tem coisa que contamina, mata o corpo e leva pro inferno. Entendeu? É sobre isso que o pastor Max está falando aqui, guiado pelo Espírito de Deus. Tudo que fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração. Meu Deus. Tem gente, versículo 19, tem gente colocando álcool em gel, usando máscara, equipamento de proteção individual, mas você tem usado os EPIs do seu coração? Se fosse aqueles pregadores mais empolgados, dizia assim, é forte, hein? Você tem usado os EPIs do seu coração, da sua vida espiritual? Meus irmãos, o que a gente tem ouvido de notícia de gente que está se guardando tão bem do coronavírus, mas não está guardando o coração do vírus mortal chamado pecado e iniquidade. Não está colocando a máscara de proteção no coração, não está limpando o coração com um álcool em gel espiritual, palavra, e está contaminado e ainda quer ter razão. E ainda quer ter razão, mesmo quando a gente tentar instruir, falar e ensinar. Aos amigos pastores e dirigentes, a alguém que é líder que me ouve, que desafios teremos depois dessa pandemia? Que terrível vai ser exercer o ministério pastoral. Como vai ser uma batalha para nós depois dessa pandemia. Mas o Deus dos céus vai nos ajudar. Porque os remanescentes estão aí, aos trancos e barrancos, lutando, mas mantendo suas vidas na presença de Deus. Jesus está dizendo, olha, o que o homem come não pode contaminar, porque não entra no coração dele, no espírito dele, pelo contrário, entra no ventre, e é lançado fora no esgoto, tornando puras todas as comidas. Se você está tão preocupado com o externo e não com o interno, de nada vale. Se está tão preocupado em não pegar a doença, vou ficar em casa, vou me trancar, vou usar álcool gel, vou me preservar. Está tão preocupado, mas o que adianta ficar em casa se contaminando com o pecado? Se contaminando com aquilo que pode roubar a nossa salvação. Irmão, eu não preparei nada disso aqui. É Deus falando pela minha boca. E se você quiser, faça a prova. Quero dizer para você, eu sei que Deus vai permitir que essa mensagem chegue a muitos para a glória do nome dele. É Deus que está falando com você dizendo, tenha cuidado com as mãos, use a máscara, mas tenha principalmente cuidado com o seu coração, o seu espírito, com a sua mente. Está me ouvindo? Pode dar glória a Deus? Preste atenção, estou terminando. E dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem.
porque do interior do coração dos homens, gente, isso aqui é muito profundo, saem os maus pensamentos, os adultérios, a fornicação, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Vamos entender isso aqui? Quando o homem não protege o coração, quando o homem não protege o espírito, ele começa a exaurir de dentro de si a sua natureza pecaminosa, despertada pelas inclinações carnais. E aí uma coisa desencadeia a outra. Vai lá, vai vendo, ó, vai vindo mau pensamento, adultério, fornicação, homicídio, avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba e até loucura. Versículo 23 a gente termina. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Não se preocupe só com o coronavírus, não. Se preocupe com o vírus do pecado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus, eu estou falando esse nome que os judeus tinham temor em pronunciar. Que o Deus que está ouvindo a sinceridade do meu coração agora tenha misericórdia de nós. Se Deus está falando contigo, faça com que essa mensagem de alguma forma chegue a alguém que você quer que escape do inferno. Me dirijo a você adolescente, a você jovem, a você pai, mãe, a você marido, a você esposa. Cuidado com a sua vida espiritual. Que o sangue de Cristo guarde a nossa mente, o nosso coração. Sangue de Cristo que é mais poderoso do que gel, mais poderoso do que qualquer outro antídoto que há nessa terra. O sangue de Jesus tira o pecado. Que Deus tenha compaixão das nossas vidas. Eu sinto o Espírito de Deus falando conosco. A graça da presença de Deus. Que Deus guarde a minha casa, minha esposa, meus filhos. Deus guarde a tua casa, a tua família do pior vírus, que é o vírus do pecado. E a quarentena está revelando coisas dos nossos corações que nem nós sabíamos que existiam. Temos chorado, irmão, chorado muito. Só Deus sabe os momentos angustiantes. Mas por outro lado a gente fica pensativo. Senhor, não está acontecendo, está apenas se revelando. Mas ainda dá tempo de temer, ser sensível, se arrepender e voltar aos pés do Senhor. Amém? Fica com essa palavra, que Deus abençoe. Vamos orar? Vamos dar as mãos? Olha aí, vamos pedir misericórdia a Deus, vamos chorar. Ah, Deus, nós te louvamos e nós te glorificamos. Obrigado pela oportunidade de fazer um culto ao Senhor, meditar na tua palavra e te servir. Nos guarda do pecado. Nos guarda do que contamina o homem. Que sejamos cuidadosos com a saúde, com a limpeza. Sejamos zelosos com a vida material, mas que esse zelo não suplante o zelo pela vida espiritual, pela comunhão, pela vida eterna, Senhor. Nós queremos te pedir por todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Toda a igreja do Senhor espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Todos os ministérios, todas as denominações, todo o teu povo. Quero te pedir por aquelas igrejas que já estão de porta aberta, fazendo aglomerações, algumas até sem tomar os cuidados devidos. Meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, tem misericórdia. Nos ajuda a continuar firmes, Deus, esperando o momento certo. Não deixa nós desviarmos, falharmos, desonrarmos o teu nome. Guarda os lares, famílias e casamentos.
Continua abençoando o Ministério do Belém Campinas, a pessoa do pastor Paulo Freire, que é o presidente. Pastor Flausilino, que é o vice-presidente. Pastor Jair Bueno, que é o segundo vice-presidente, e toda a diretoria da igreja, Pai. Aos supervisores de cada setor, aos nobres companheiros dirigentes de congregação, aos líderes, Pai, cooperadores, obreiros de púlpitos, diáconos, presbíteros e liderança em geral, aos membros e congregados da criança ao idoso. Todo o teu povo abençoa o setor de São José, o pastor Pércio, a irmã Cilei, ó meu Pai querido, o Júnior, a Ana, abençoa toda a família do teu servo, todos os dirigentes do nosso setor, Pai, abençoa cada congregação, abençoa a congregação do Parque Osea 1, Pai, onde ali estamos congregando e servindo até o tempo que o Senhor, que determina todas as coisas, determinar. Nos ajuda, Pai, de alguma forma ajudar os nossos irmãos. Não só na oração, mas como podemos. Que esta palavra possa fortalecer a fé, despertar o Espírito e nos ajudar a chegar no céu, Senhor. Nós estamos gritando na nossa alma, faz alguma coisa pelo nosso país. Abençoa os governantes desta nação. O engano e a mentira caia por terra. A verdade e a sinceridade prevaleça. Levanta-nos homens sinceros, Pai, entre as autoridades da nossa nação. E toda mentira e engano sejam lançados por terra, no poder do nome de Jesus Cristo. Continua nos guardando, curando os enfermos que agora estão nos hospitais, os que estão com os sintomas da Covid-19, os que estão nas UTIs, há poder no nome de Jesus para curar essas pessoas. Há poder no nome de Jesus para restaurar a saúde. Lança por terra essa doença, Pai. E há aqueles que haverão de ser recolhidos, que partirão desta terra. Prepara-os na intimidade, na comunhão contigo. Que eles permaneçam firmes, consola os enlutados, dá conforto ao coração dos que perderam familiares. Guarda o teu povo das doenças emocionais, psicológicas. Mantenha a fé no coração dos teus filhos. A mim e a minha família entregamos em tuas mãos as nossas vidas, as nossas causas. A tua provisão sobre nós. Obrigado pela vida da Carla, do Pedro, do Caio, do Cainã, do Bruno. Obrigado pelos irmãos que oram por nós. Obrigado pela igreja do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Eu quero informá-los que há um grupo no Instagram, no Telegram, aonde essa semana a Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém Campinas está fazendo uma campanha e um plantão de oração e assistência pastoral. Às 3 da madrugada, às 3 horas da manhã e às 3 da tarde. Os irmãos querendo participar, tá? Podem nos procurar, ou então eu vou já publicar, vou ver se dá certo publicar o link lá na nossa página. Você entra no grupo e participa. Também está tendo todos os dias os cultos online na página do Facebook Assembleia de Deus Ministério do Belém Campinas, no YouTube Assembleia de Deus Ministério do Belém Campinas, por onde você fica sabendo de todas as nossas programações. Um beijo no coração, um grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor e até amanhã com mais uma edição do nosso projeto. Façamos o culto. Deus abençoe.